Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Maicon Malheiro do canal do Baquinho, professor de karatê e musculação e proprietário aqui da Esparta Estúdio de Ginástica Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu venho a vocês resgatar como foi a minha chegada na minha primeira aula de karatê quando eu era criança. Isso lá em 1989. Eu tinha 10, 11 anos, né? Eu nasci em 1979, tá, pessoal? Então hoje eu já tô com 42 anos. Então eu vim aí para contar para vocês como foi quando eu era criança, a minha chegada na minha primeira aula de karatê, primeira, segunda e terceira aula de karatê. O que eu lembrar, que quando a gente tinha essa idade, a gente já não lembra de muita coisa hoje em dia, né? Então tá bom. Gente, antes de nós começar essa conversa aí, ó, deixa eu pedir uma forcinha para vocês, tá? Tá vendo aquele botãozinho vermelho ali embaixo? Inscrever. Se inscreve ali para mim, pessoal, dá uma forcinha para mim, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, ali tem aquela opção todas. Tu vai no sininho, daí tem uma outra opção junto já escrito assim todas. Essa opção você tem que clicar, porque daí o que acontece? Toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês vão receber uma notificação. É de graça, não custa nada. É uma notificação de que eu postei um vídeo novo. E aí vocês já ficam sabendo. Belezinha? Deixe seu comentário, deixe seu joinha. Pega o link dos meus vídeos, dispara na rede social de vocês. Dá uma forcinha. Olha, o nosso crescimento do canal só depende dessa ajuda de vocês, tá bom? Eu não sei por que outro motivo o YouTube reconhece, né, e só joga mais as coisas na rede com essa ajuda de vocês aí, porque sozinho eu não consigo nada. Eu tô com 285 inscritos no meu canal, Tá faltando um pouquinho aí para dar os trezentão. Engraçado, né? Os famosos aí, eles fazem um videozinho, aparece a primeira vez no YouTube, bam, e bomba, né? Eu já tô aqui, vai fazer um ano e não cheguei nos trezentinhos. Então eu quero ajuda de vocês, ajuda o Baquinho, para ver se eu consigo um dia aquele símbolozinho do YouTube para eu colocar junto aqui no meu painel com os meus certificados. Beleza? Antes de mais nada também, eu quero agradecer a todos os grupos de Facebook, de karatê, de ciclismo, de caminhadas, que vem dando essa força para mim, porque sempre eu pego o link dos meus vídeos e jogo nesses grupos aí, e o pessoal vem dando essa forcinha para mim. Então, ó, meu beijo no coração e com toda sinceridade o meu muito obrigado por essa força de vocês aí, tá, gente? E a todos os inscritos nesses grupos e inscritos no meu canal que vem curtindo os meus vídeos aí. Beleza, turma? Então não se esquece, vai aí antes de terminar o vídeo, já se inscreve no canal e deixa o joinha pra mim, deixe seu comentário, beleza? Vamos lá então. Então, retomando a nossa conversa, eu comecei a treinar em minhas colinhas aqui para não esquecer. Eu comecei em 1989, né? Eu tinha 10, 11 anos de idade. Meu pai me levou na primeira aula. Até é legal que eu tenho essa lembrança que meu pai conquistou a primeira CG dele. A primeira CGzinha que ele sempre trabalhou como representante de material de construção, né? E nessa época, para ele ser vendedor autônomo e trabalhar diretamente aos clientes, ir nas casas, ele precisava de um veículo, né? Ele conquistou uma motinho, nunca vou esquecer, né? Dessa motinha que meu pai teve, que essa moto trouxe o sustento para nossa família, certo? Então, e agradeço muito ao meu pai, minha mãe, minha família, pela minha formação, por tudo que eu tenho hoje, tá? Beijo pai, beijo mãe, beijo meus irmãos, amo vocês de coração, obrigado por tudo, viu? Tudo. Gente, então meu pai me levou de motoca, de CGzinha na minha primeira aula de karatê. Na primeira aula não tinha kimono ainda, né? Eu fui de bermuda, camiseta. Então na minha primeira aula não era um professor faixa preta que estava puxando a aula, era um faixa roxa que estava ali naquele momento, né? Então eu tenho a lembrança de quando começou a aula, só tinha adulto, não tinha criança para treinar comigo. Então a gente fez a saudação, e talvez vocês mais das antigas, pessoal da minha geração, né, talvez devem ter passado pela mesma coisa, ou talvez quem já era mais adulto nessa época, que hoje é mais velho que eu também, vai lembrar que a gente faz a saudação. E aí o primeiro momento da ginástica para mim na época era correndo,
ao redor do dojo, né? Ao redor do tatame, não por fora da academia, dentro dela, a gente corria ao redor, né? Não tinha tatame naquela época ali, o chão, a academia era no segundo andar, o chão era de madeira, então a gente ia correndo, aquilo dava um bum, bum, bum dentro da academia, o chão de madeira parecia que tinha molinha assim, né? Academia de Karatê Shorin Ryu, aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E aí a minha primeira aula foi junto a um professor, assim eu digo, era professor porque estava puxando a aula naquele momento, ele era faixa roxa, né? Aí depois disso seguiu-se que meus pais foram para Joinville e foram buscar o kimono de um tio meu que treinou karatê, né, na infância dele. E aí eu lembro que o meu primeiro kimono de karatê era um kimono da marca Dragão. Ah, show de bola, né? É difícil encontrar essa marca hoje em dia, kimono Dragão, né? Então, aí já na minha segunda aula eu fui de kimono, porque minha mãe teve aquele estalo, chegou pro meu pai, olha, um irmão meu tinha um kimono e vamos lá em Joinville, na casa da minha mãe, buscar, na casa da minha avó, no caso, e foram lá para buscar esse kimono para mim treinar. Então, eu acredito que já na segunda aula eu já tava de kimono. Vê que eu estou puxando para vocês coisa de criança, né? Vagas lembranças que eu tenho. Então, nessa segunda aula eu já fui treinar de kimono, e na segunda aula que eu encontrei o professor titular, que era faixa preta. Eu cheguei cedo e naquele dia eu já fui de bicicletinha treinar. Meu pai me mostrou o caminho aquela vez de moto e depois eu já fui indo de bicicleta, né? E aí eu saía de casa, ia de bicicletinha, e aquele dia eu cheguei cedo, cadeei minha bicicleta na entrada, subi a escadinha que era no segundo piso, a academia, né? No segundo andar daquele prédio. E aí lá quando eu cheguei, o sensei estava deitado, sem camisa e deitado por cima, né? Na parte deitado, ele estendeu no chão a parte de cima do karatê gi. E estava deitado, ele estava dormindo quando eu cheguei. Ele estava dormindo. Aí nisso eu cheguei quietinho e tal, mas ainda assim ele acordou. E aí eu pedi onde podia me trocar, porque na primeira aula, que eu fui de bermuda e camiseta, eu já cheguei, já fiz a saudação e já fui para direto para a área de treino, né? Eu não tinha conhecido o vestiário, fui conhecer o vestiário depois, que ao mesmo tempo já era do lado, né? Ele falou para mim, ó, o vestiário é ali e tal. Aí eu entrei e troquei de roupa. Quando eu cheguei lá, né, no vestiário, tinha uns kimonos pendurados, alguns até fedidos. O pessoal acho que não levava para casa para lavar. E aí tinha uns kimonão ali fedidão e tal. E aí tinha umas faixas de karatê pendurado também, né? Aí as faixinhas penduradas assim, nos grampinhos. E aí eu pegava assim, eu olhava aquelas faixas e digo, nossa, eu até várias cores, né? Aí eu pegava, tirava assim, colocava no meu kimono, ficava me imaginando, nossa, cara, quando que eu vou chegar numa outra faixa dessa aqui, né? E ainda depois que eu saí, que eu vesti a minha própria faixa, que era branquinha, que eu saí, que eu ia sentar no banquinho para esperar os outros alunos chegar para treinar, eu olhei em cima da mesa do sensei, a faixa preta dele assim, enroladinha, né? Eu olhei, meu Deus, quando será que eu vou ter a minha, né? Menino, então tudo aquilo me deixava encantado. Na mesa do sensei, tinha assim, era a mesa, né? A mesa assim, só que tinha vidro em cima, né? Era a madeira, mas tinha o vidro. E entre a madeira e o vidro, tinha fotos assim de grandes mestres das antigas, né? Fotos de outros grupos que treinavam karatê também, fotos do meu professor, treinando quando ele era menos graduado e os avanços dele. Então tudo aquilo me encantava, sabe? E aí foram essas coisas que marcaram para mim na minha primeira e segunda aula de karatê, que eu tenho essa lembrança e vim compartilhar com vocês. Então, de repente, amigos aí da minha idade ou mais velhos, da época ali de 1989, como foi a primeira aula de karatê de vocês? A minha foi assim, essa foi a minha lembrança de quando criança, né? E aí, acompanhar o aquecimento dos adultos e pagando polichinelo, antes fazia corrida ao redor do tatame, mas não tinha tatame, o chão era de madeira, né? Então corria ao redor e pagava polichinelo e abdominal e fazia daí todo um aquecimento, depois mais a parte de alongamento.
E aí nós fazia comitê e eu só me lascava porque não tinha criança para treinar comigo. Então, pá, onde pegava doía pra caramba. E eu sempre lembrava do sensei gritando assim, ó: capricha na abdominal, faz abdominal, que tem abdominal forte, né? Abdominal fortinha. Era só proteger a cabeça. No meio pode bater, ele falava. No meio pode bater que não dá nada. E ó, pra cima, né? E eu escutava aqueles barulhão quando dava aqueles socos, kimono tudo estralando. Tanto no maigueiro e outro chute, aquilo pom, pom, pom. E aquela coisa linda, né? Me deixava maravilhado tudo aquilo ali. Então essas são as lembranças gostosas de quando eu comecei a praticar karatê. Beleza, pessoal? Espero ter aí um comentário de vocês, seja aqui no YouTube ou ali no Facebook, de como foi a aula de vocês também. Beijo no coração, salve galera de 1989 e 1979. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço em todos. Os